Ok, vamos lá dar continuidade com a resolução do exame 2023, 12ª classe, primeira chamada, exame normal. Então, na primeira aula, no primeiro vídeo, nós fomos até número 20. Agora vamos continuar de número 21 até número 40. Lembrando que para poder acompanhar a resolução do exame, é melhor que o aluno tenha o exame no formato físico, né? E acompanha simplesmente a resolução. Então, para não alongarmos as coisas, vamos diretamente ao ponto. Nós agora estamos na pergunta número 21, que diz: qual é o termo geral de uma progressão aritmética, o n, onde n pertence aos números naturais, em que o primeiro termo é 3 e a diferença é 1 sobre 2. Então, o que é que você faz? Temos aqui número 21. Você simplesmente extrai os dados. O exercício nos diz o seguinte: nós estamos à procura do termo geral de uma progressão aritmética, onde o primeiro termo, o valor de A1, é igual a 3 e o valor da diferença é igual a 1 sobre 2. Então, estamos à procura do termo geral. Termo geral, estamos a falar de AN. Então, existe uma fórmula que nos ajuda a encontrarmos o termo geral numa progressão aritmética. É preciso decorarem as fórmulas. A fórmula do termo geral para uma progressão aritmética diz o seguinte: o AN deve ser igual a A1, que é o primeiro termo, mais a nossa diferença, depois N menos 1, assim. Esta é a fórmula do termo geral para todas as progressões aritméticas. É preciso conhecer essa fórmula. Onde nós vamos ter o AN será igual a 1, significa primeiro termo, o exercício já nos deu, é 3. Então, colocamos 3, mais a diferença, o exercício já nos deu, que é 1 sobre 2. Abrir parênteses, colocar N menos 1 aqui. Daqui, o que é que a gente faz? Nós teremos aqui o AN será igual. É comum nos alunos da 12ª somar esses dois elementos, mas é preciso prestar atenção que nós sabemos que onde temos adição e multiplicação, é obrigatório primeiro fazer a multiplicação. Então, não se deixem levar, somar isto aqui. É preciso pegar este 1 sobre 2, aplicar propriedade distributiva para poder eliminar parênteses aqui. Significa que nós vamos ter este 3, mas se eu pegar 1 sobre 2, multiplicar por n, vai dar 1 sobre 2n. Se eu pegar 1 sobre 2, multiplicar por menos 1, vai dar menos 1 sobre 2, assim. Daqui, o que é que nós podemos fazer? Somar os termos semelhantes. Isto é, este 3 aqui não tem incógnita e este menos 1 sobre 2 aqui também não tem incógnita. Então, os números que não têm incógnita podem muito bem serem agrupados. Isto é, vamos ter AN igual. Vou pegar o meu 3 e vou colocar menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2n. Quer dizer, este e este, como os dois não têm incógnita, então eu agrupei. Então, vamos somar esses números. Lembrando que se não tem denominador aqui, é porque o denominador é 1. E sempre que nós encontrarmos a soma ou subtração de duas frações com denominadores diferentes, é obrigatório calcular a MMC. Então, nós vamos calcular a MMC, onde aqui fica 2 e aqui fica 1. Daqui vamos ter o nosso AN será igual. Este 2 vezes 3 vai dar 6. Depois, 2 vezes 1 vai dar 2. Menos este 1 vezes 1 vai dar 1. Sobre 1 vezes 2 vai dar 2. E essa parte é só manter. Mais o 1 sobre 2n. Daqui, o que é que nós podemos fazer? Como esses dois apresentam já o mesmo denominador, então vamos ter o termo geral, que vai ser AN igual. Vamos fazer 6 menos 1, vai dar 5 sobre 2, depois mais essa parte que é 1 sobre 2n. Esta aqui é o nosso termo geral. Então, olhando para as opções, temos 5 sobre 2 mais 1 sobre 2n. Isso coincide exatamente com a opção D. Então, podemos dizer que o número 21, a opção correta é D.
Lembrar, nessa opção, vocês não têm esse 1 sobre 2, mas todo mundo sabe que 1 vezes n vai dar n e denominador 2 mantém-se. Então, é a mesma coisa. Vamos lá para o número 22. O número 22 diz, temos aí 22. Temos 1 sobre 8, depois 1 sobre 9, depois 1 sobre 10 e, por fim, 1 sobre 11. Assim, reticência. Dizem que aqueles números são os primeiros termos consecutivos de uma sucessão de números reais, cujo termo geral é, em outras palavras, estamos à procura do termo geral ali. Vamos lá reparar. Se vocês repararem com atenção, vão descobrir que todos os termos dessa sucessão apresentam 1 no numerador. Então, no momento de encontrar o termo geral, nós já sabemos que o termo geral será AN igual traço de fração. Eu sei que aqui no numerador vou ter 1, porque todos os termos que nós estamos a ver ali apresentam 1 no numerador. A nossa preocupação deve ser encontrar o termo geral do denominador. Então, como é que nós vamos encontrar o termo geral aqui? É preciso verificar se aquele denominador forma uma progressão geométrica ou forma uma progressão aritmética. Para você ver se é uma progressão aritmética ou não, o que é que você faz? Pega o segundo número, faz menos o primeiro número, vai dar 1. Pega o terceiro, menos o segundo, dá 1. Pega o quarto, menos o terceiro, aí vê que dá 1. Então, se der o mesmo resultado usando subtração, é porque é uma progressão aritmética. Então, daí, o que é que nós vamos fazer? Vamos recorrer a essa fórmula que usamos aqui no exercício número 21, porque é uma progressão aritmética. O que é que diz a fórmula? A n deve ser igual a A1 mais a diferença, depois n menos 1. Fechar. Assim. Daqui nós vamos ter o AN será igual a 1, que significa o primeiro termo, que é 8, mais a diferença é exatamente esse número que nós encontramos aqui, que é 1. Depois de abrir parênteses, colocar n menos 1. Fechar. Depois, o AN vai ser igual. Aqui, dissemos que esse 1 tem que ser distribuído aqui. Já combinamos essa parte, combinamos aqui. Não é para fazer 8 vezes mais 1 encontrar 9, isso está errado. Mantenha esse 8. Faz 1 vezes n, vai dar n. Faz 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. Daqui, o que é que nós vamos ter? O AN será igual a este n, 8 menos 1 vai dar 7 positivo, assim. Então, este é o termo geral daquele nosso denominador. Então, vamos levar esta informação, colocarmos aqui no denominador, que vai ser n mais 7. E aqui já temos o nosso termo geral. Obviamente, isso coincide com a opção A. Então, número 22, a opção correta é a opção A. Peço para eu fechar a porta lá. Vamos para o número 23. Número 23 diz o seguinte, é um problema, né? Diz, determinado município decide colocar postes de iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia numa praça central e termina numa quinta localizada numa zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 800 metros dela, o segundo a 100 metros. Vamos lá tentar resolver logo esse problema. É um problema agora. Mas temos aqui exercício número 23. Dizem que o primeiro poste será colocado a 800 metros, 80 metros, desculpa. O segundo será colocado a 100 metros. Aqui o segundo 100 metros. O terceiro será colocado a 120 metros. Então, colocamos 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Essa distância de 20 metros nós chamamos de diferença. A nossa diferença será de 20 metros, que é este menos este menos este. Então, ver que sempre dá 20. A mesma coisa que nós vinhamos fazendo aqui. Lembrar que se dá o mesmo resultado usando subtração, é porque é progressão aritmética. Depois,
Dizem aqui, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1580. Então, o último poste, que é a N, deve estar numa distância de 1580. Assim sendo, querem saber qual será o maior valor em meticais a ser gasto pelo município com a colocação dos postes se cada um custar 5.000 meticais. Ok, o preço de cada poste é de 5.000 meticais, assim. Ok, daqui o que é que nós vamos fazer? Vamos apagar aqui só para liberarmos o espaço. Já está resolvido esse exercício. O que é que nós vamos fazer aqui? Para nós sabermos qual será o gasto total para se implementar aqui os postes todos, enquanto cada poste custa 5.000 meticais, nós temos que saber quantos postes foram colocados. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, que é essa aqui. Nós já sabemos que o AN deve ser igual ao primeiro termo mais a diferença, depois N menos 1, assim. Daqui, o que é que nós devemos fazer? Devemos nos preocupar em encontrar o N, porque o N indica a quantidade dos postes que foram colocados naquele município. Então, este AN aqui significa o último termo. Se reparar, nós já temos o último termo aqui, que é 1580. Então, vamos colocar 1580 deve ser igual a 1, significa o primeiro termo, vimos aqui, que é 80. Então, vamos colocar 80 mais D é a diferença. Disseram que é 20. Então, vamos colocar 20, abrir parênteses, colocar aqui N menos 1, assim. Daqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar 1580 será igual. De novo, evitar fazer 80 mais 20, apanhar 100, não se faz. A primeira coisa que devemos fazer aqui é multiplicação. Então, este N, este 20 multiplica aqui, este 20 multiplica aqui. Então, vamos ter 80 mais 20N, porque 20 vezes N dá 20N, menos 20, porque 20 vezes menos 1 vai dar menos 20. Chegado aqui, o que é que a gente faz? Separamos os termos. A nossa missão é encontrar exatamente este N aqui. Então, este 80 quando passa para cá fica negativo. Este 20 quando passa para cá fica positivo. Vamos ter 1580 menos 80 mais 20 igual a 20N. Por quê? Nós estamos à procura deste N. Então, vamos separar os termos. Tudo que não tem N tem que passar para este lado. É o caso deste 80, ele é positivo, passou para cá, ficou negativo. Este aqui é negativo, quando passa para o outro lado fica positivo. Daqui vamos ter 1580 menos 80, vai dar 1500. Mais 20 vai dar 1520, igual a 20N. Aqui tem vezes aqui. Este, quando passa para cá, passa a dividir. Em outras palavras, nós vamos ter o nosso N será igual aqui a 1520 a dividir por 20, onde o N será igual. Cortamos este com este, fazemos 152 a dividir por 2. 15 a dividir por 2, acho que dá 7. Depois dá uma coisa tipo 72. Ou melhor, 76. Agora, este aqui é o número de postes que serão colocados naquele município. Então, a pergunta diz, quer saber quantos meticais serão gastos, sabendo que cada poste aqui custa 5.000 meticais. Então, o que é que nós precisamos fazer? É só pegar o nosso 76 e multiplicar por 5.000, assim. Então, vamos ter aqui, isto aqui está 30, vão 3, 35 mais 3 vai dar 38. Então, depois 0, 0, 0 meticais. No total, nós vamos gastar 380.000 meticais. E isso coincide exatamente com a opção B. Temos aqui opção B. Então, o segredo nos problemas é sempre ler, procurar identificar que tipo de problema nós temos lá. Se temos uma progressão geométrica, se temos aritmética,
Às vezes pode ser arranjo, pode ser combinação, é só uma questão de prestar atenção. Vamos lá para o exercício número 24. Vamos lá para o exercício número 24. O número 24 pergunta qual é o 10º termo de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 1 e a razão é menos 2. Vamos extrair os dados de novo. 24. Vamos extrair os dados. O primeiro termo é 1. A razão é igual a menos 2. É o que diz o exercício. Menos 2. E dizem que isto aqui vai formar uma progressão geométrica. Vamos diretamente ao ponto. Estamos à procura de 10º termo. Estamos à procura de A10. Assim, ponto de interrogação. Nós sabemos que para uma progressão geométrica, o termo geral de uma progressão geométrica é dada por AN igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Assim. Então, se nós estamos à procura do 10º termo, significa no lugar de n, colocamos 10, estamos à procura do A10, vai ser igual. A1 é o primeiro termo, que foi dito aqui que é igual a 1, então coloca 1. Vezes a razão, foi dito aqui que é igual a menos 2, coloca menos 2. Se você tirou esse n para colocar 10, é porque aqui também onde tem n, vai colocar 10, depois menos 1. Daqui nós vamos ter o A10 será igual. 1 é neutro na multiplicação, mandamos passear. Ficamos simplesmente com menos 2 elevado a 10 menos 1 vai dar 9. Então, aqui nós vamos ter o A10 será igual a menos 2 elevado a 9 dá 512. Então, já temos aqui menos 512, que vai coincidir com a opção D. Aqui, opção D. Vamos lá para o número 26. 25. O 25 diz: o Arthur foi contratado por 6 meses. Ok? Deixa eu liberar o quadro para trabalharmos com o contrato do Arthur. Vamos liberar tudo isto. Perceberam? Acredito eu. Vamos lá. O Arthur foi contratado por 6 meses como auxiliar de vendas num parque de viaturas. Foi-lhe informado que receberia no primeiro mês 2.700. Estamos no exercício número 25. Assim. Então, o Arthur vai trabalhar por 6 meses, é o nosso N, 6 meses, e foi dito que no primeiro mês, que é A1, vai ganhar 2.700, assim. E que nos meses seguintes teria um aumento de 400 meticais. O que isso significa? Significa que no segundo mês vai ter aumento. Se estava a ganhar 2.700 no primeiro mês, é porque no segundo mês vai ganhar 3.100, que é pegar isto aqui e fazer mais 400. Né? Depois querem saber quanto é que o Arthur receberá em meticais até o final do seu contrato. Então, se nós formos a somar tudo que Arthur vai ganhar até terminar o contrato, isso tudo vai dar quanto? É essa questão que nós temos que responder. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, gente, é perceber que isto aqui é uma progressão aritmética. Por que é uma progressão aritmética? Porque ele no primeiro mês ganhou 2.700, no segundo mês ganhou 3.100, que é isto mais 400. Significa que no terceiro mês ele vai ganhar 3.500, que é exatamente isto aqui, mais 400. Vamos ver que vamos ter isso aqui. Então, se prestarem atenção, vão descobrir que isso aqui é uma progressão aritmética de diferença 400, porque este menos este dá 400, este menos este dá 400. Agora, nós estamos à procura da soma de tudo aquilo que o Arthur vai ganhar em 6 meses de trabalho. Quando nós temos uma progressão aritmética e queremos achar a soma dos termos de uma progressão aritmética, tem uma fórmula que diz que a soma dos n termos vai ser igual, abrimos parênteses, coloca 2 vezes o valor de A1, coloca mais, coloca a diferença, abre parênteses, coloca n menos 1,
fecha, depois fecha parênteses, multiplica tudo isso aqui por n e divide por 2. Assim. Então, se nós estamos à procura da soma de tudo que ele vai ganhar, é porque estamos à procura da soma dos 6 meses. Ele vai trabalhar somente durante 6 meses. Então, nesse caso, vamos ter igual, traço de fração. Fazer isto. Vamos ter 2 vezes, no primeiro mês, ganhou 2.700. Vamos colocar 2.700. Mas a diferença, vimos que é de 400. Vamos colocar 400. Abrir parênteses. O n, sabemos que é 6, porque está trabalhado durante 6 meses. Menos 1, fechar, fechar, vezes 6, que é o valor de n, e a dividir por 2. Daqui é matemática básica. O S6 vai ser igual, traço de fração. Isto aqui vai dar 5.400, se a memória não me enganar. Vai dar isso. Depois vamos ter mais 400 vezes, isto aqui vai dar 5, porque 6 menos 1 dá 5. Nós podemos muito bem fazer esse 6 a dividir por 2, onde ver que aqui vai ficar 3. Então, o S6 vai ser igual. Aqui, vamos ter o quê? 5.400, assim, mas, se nós formos a multiplicar isto aqui, vai dar 2.000. Assim, vezes 3. Então, a soma dos 6 termos será igual. Isto aqui vai dar 7.400. 7.400 vezes 3. Então, o S6 será igual a 0, 0. Este vezes este dá 0. Este vezes este dá 0. Este vezes este dá 12, vai 1. Este vezes este dá 21. Mais 1 vai dar 22. Então, o Arthur no total vai ganhar 22.200 meticais. Isso coincide exatamente com a opção B. Espero que o exercício tenha sido compreensível. Vamos para o número 26, que diz o seguinte. Vamos resolver dono 26. Ok. Fiz uma péssima gestão do espaço, mas vamos sempre apagando. O exercício número 26 diz o seguinte. De uma progressão geométrica monótona crescente, sabe-se que o quarto termo é igual a 32. Então, você coloca nos dados. O A4 é igual a 32. Continuamos a ler o exercício. E o oitavo termo é igual a 8.192. O A8 é igual a 8.192. Assim. Querem saber dessa feita qual é o terceiro termo? Então, estamos à procura do valor do A3. Assim. Ponto de interrogação. Muito bom. Nós sabemos que, a partir da forma, tiramos ali, de uma progressão aritmética, se eu preciso de qualquer termo, tenho que colocar o quê? O primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Esta aqui é a fórmula que me dá qualquer termo que eu precisar numa progressão aritmética. Então, desta feita, nós estamos à procura do A3, que vai ser igual a A1 vezes a razão elevado a 2. Porque no lugar de n estou a colocar 3. Aqui também vou colocar 3. So, 3 menos 1 vai dar 2. Então, para poder encontrar a 3, eu tenho que ter o A1 e tenho que ter a razão. Vamos lá continuar. Só que vamos precisar liberar esse espaço. O exercício parece um bocado longo. Então, vamos liberar isto. E vamos aplicar o seguinte. Vejam, esta fórmula aqui, ela aceita eu fazer o seguinte. No lugar deste n, eu posso colocar k igual a A. No lugar deste 1, eu posso colocar o P, depois vezes a razão elevado. No lugar de n, de novo vou colocar k e no lugar de 1 vou colocar P. Significa que aqui eu posso colocar o número que eu quiser. Desde o momento que aqui eu coloco o mesmo número.
Aqui onde tem 1, também posso colocar qualquer número, desde que o mesmo número venha aqui onde tem 1. Então, como é que isso vai nos ajudar? Porque aqui eu tenho o valor de A8 e tenho o valor de A4. Então, eu posso levar este 8, colocar no lugar de K, levar este 4, colocar no lugar de P. Então, vou ficar com A8 será igual a A4 vezes a razão elevado a 8 menos 4. Assim. O A8, de acordo com o exercício, é 8.192, igual, o A4 é igual a 32, vezes a razão elevado a 8 menos 4 vai dar 4. Este 32, eu posso passar ele para cá. Aqui está multiplicar, quando passa para cá, passa a dividir. Então, teremos 8.192 sobre o 32 igual a Q elevado a 4. Vamos precisar dividir isto. Temos ali 8, isso aqui é rascunho, 9, 2. Vamos dividir por 2, que vai dar 4, depois 0, depois 9, depois 19, 12, depois 6, assim. Depois podemos dividir de novo por 2, onde vai dar 2, 0, depois 4, depois 8, assim. Depois dividir por 2 vai dar 1, 0, 2, 4. Assim sucessivamente. Só que eu sei que essa parte aqui é o mesmo que ter 2 elevado a 10. Então, no total, isso aqui vai ser 2 elevado a 13. A dividir, aqui eu vou ter 2 elevado a 5. Igual a Q elevado a 4. Agora, isto aqui pode ser complicado para algumas pessoas. O que você precisa fazer é usar a tabuada, simplesmente. Eu estou a fazer isso porque não tenho máquina calculadora. Então, aqui vamos ter o quê? Mesma base, mantém-se a base. Vamos subtrair os expoentes. 13 tirar 5 vai dar 8. Igual a Q elevado a 4. Assim. Agora, daqui podemos fazer o quê? Este, quando passa para cá, vai ficar raiz. Então, vamos colocar raiz, vai ser igual a raiz quarta de 2 elevado a 8. Onde ver que o Q será igual a 2 elevado a 2. Onde o Q será igual a 4. Temos aqui o Q é igual a 4. Esse processo pode ser um bocado complicado. Use máquinas calculadoras se acharem que está difícil fazer do jeito como nós fizemos. Mas o que é que está acontecendo aqui? Nós já temos valor de quê? Já temos a razão que é igual a 4. Só que para encontrarmos o A3, ainda precisamos do A1. Não é suficiente só a razão. Então, para encontrarmos o A1, o que é que nós vamos fazer? Vamos recorrer, para encontrarmos o A1, vamos recorrer a esta fórmula aqui. Vamos recorrer a esta fórmula aqui. O que é que nos diz aquela fórmula? Diz que AN é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, no lugar de N, desta vez, eu posso escolher qualquer um desses números, mas eu vou trabalhar com este por ser o menor, facilita a minha vida. Então, onde tem N, vou colocar 4. Onde tiver N, vamos colocar 4. Teremos A4 igual a A1 vezes a razão elevado a 4 menos 1, que vai dar 3. Só que o A4, já vimos ali que vai dar 32. Então, colocamos 32. Igual a 1, é o que nós queremos calcular, ainda não sabemos dar quanto. Vezes a razão, já calculamos aqui, vimos que dá 4, elevado a 3, assim. Daqui, vamos fazer o quê? 32 é igual a A1 vezes, isto aqui vai dar 64. Este passa para cá, passa a dividir, então teremos 32 a dividir por 64, igual a A1. Então, 32 por 64, obviamente, vai dar 1 sobre 2. É só simplificar aquela expressão. Ou dá 0,5. Já encontramos os dois. Encontramos o A1 e encontramos a razão. Já podemos muito bem vir calcular o A3 que nós estávamos a precisar. Significa que o nosso A3 vai ser igual a A1 é igual a quanto? 1 sobre 2. Então, colocamos
1 sobre 2, vezes razão é igual a 4. Então, vamos colocar 4 ao quadrado a 3 será igual. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 1 continua a dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. E o A3 naquela progressão deve ser igual a 8. O exercício era um bocado longo, mas nada tão complicado que não possa ser feito. Exercício número 26, a opção correta é D. Assim. Depois vamos para o exercício número 27. Mas vou ter que apagar tudo para liberar o quadro. Então, vamos apagar. Vamos ver o exercício a seguir. Ok, o exercício a seguir é número 27, que diz o seguinte: se decidires guardar um dinheiro obedecendo uma progressão geométrica de razão 2, então vamos colocar os dados. A progressão é geométrica e a razão é igual a 2. Considerando que no primeiro mês irás poupar um metical, estamos a dizer que o primeiro termo é igual a 1 metical, assim. Qual será o valor total em meticais guardado até ao 6º mês? Então, queremos saber a soma de todo o teu dinheiro depois de N ser igual a 6 meses. Qual será a soma de todo o dinheiro que você terá guardado? Então, se é uma progressão geométrica, estamos à procura da soma dos N termos. A fórmula é a soma dos N termos numa progressão geométrica, coloca traço de fração, coloca primeiro termo, coloca vezes, abre parênteses, coloca 1, coloca menos, a razão elevado a N, fecha sobre 1 menos a razão, assim. Daqui, estamos à procura da soma dos 6 primeiros termos. Vai ser igual, traço de fração. O primeiro termo é igual a 1. Colocamos 1. Abrimos parênteses. 1 menos a razão, segundo o exercício, é igual a 2. O N, segundo o exercício, é igual a 6. Colocamos 6. Fechamos. Aqui vamos ter 1 menos a razão, que é 2. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual. 1 na multiplicação é neutro. Fazemos primeiro 2 elevado a 6, vai dar 64. Depois faz aqui 1 menos 64 sobre, isto aqui vai dar menos 1. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual. 1 menos 64 vai dar menos 63. A dividir por menos 1 vai dar 63 meticais que você terá até ao final de 6 meses. Significa que é trabalho em vão, continua pobre. Número 27, a opção correta é D. 28. Qual dos seguintes casos não representa uma indeterminação? Vocês têm vários casos aí, mas nós conhecemos as indeterminações mais comuns, as mais usadas, geralmente, gente, são infinito sobre infinito. Depois temos infinito menos infinito, isso é uma indeterminação. Depois temos 0 sobre 0, é uma indeterminação. Temos o 1 elevado a infinito, é uma indeterminação. Também pode encontrar infinito vezes 0, uma indeterminação. Coincide muito com esta. Temos por aí infinito elevado a 0. Existem várias indeterminações. Então, de tudo que vocês têm aí, a única coisa que não é indeterminação é infinito menos 1. Infinito menos 1 não é uma indeterminação. Se me perguntarem quanto é que dá infinito tirar 1, obviamente continua a dar infinito. Isso não é indeterminação. Dá para encontrar o resultado, que é logo a opção A, no 28. O 29 diz, seja uma função real de variável real e alfa um ponto de acumulação do seu domínio. Disse que f é contínua no ponto alfa do seu domínio se e só se existe, obviamente que
disse que uma função é contínua primeiro quando existe o limite dessa função, quando o x se aproxima do tal ponto A que nos deram aí no exercício. E esse limite, o tal limite, quando o x se aproxima do ponto A da nossa função, deve ser igual ao f de A. Então, sempre que isto aqui se verificar, é porque a nossa função tem limite nesse ponto. Então, isto aqui, vocês encontram logo na opção A. Logo na opção A. Isso aqui, exercício número 28, número 29, era pura teoria. Vamos lá para o número 30. Número 30 apresenta alguns cálculos básicos, bem simples. Querem saber no número 30, se nós temos essa expressão aqui, f de x igual, é uma função definida em ramos, temos aqui x mais 1, se o x for menor ou igual a 1, depois aqui temos 2 menos o a, x ao quadrado, se o x for maior que 1. Perguntam qual deve ser o valor de a de modo que a função seja contínua. Vejamos, uma vez que estamos a resolver um exame múltipla escolha, vamos diretamente ao assunto. Quando você encontra uma coisa do gênero assim, obviamente que isso aqui está relacionado com continuidade de funções. Mas o que a gente faz? Quando você encontra uma coisa assim, vai diretamente ao assunto. Como assim? Pega essa expressão, coloca aqui x mais 1, coloca igual. Pega esta expressão, coloca aqui 2 menos ax ao quadrado. Depois o que você vai fazer? No lugar de x, substitua por esse número que foi dado aqui. Então, aqui vamos colocar 1 mais 1 igual, temos esse 2 menos a vezes 1 ao quadrado, assim. Daqui vamos ter o quê? 1 mais 1 dá 2, igual a 2 menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes já continua a dar 1. Vamos separar os termos. Este a passa para cá, fica positivo, igual a este 2. Esse 2 passa para cá, fica negativo, porque até é positivo. Quando passa para lá, fica negativo. Então, veremos que o a tem que ser igual a 0, porque 2 menos 2 dá 0. Então, o número 30 coincide com a opção B. Quando são testes abertos, não sei o que, para mostrar procedimentos, aqui tem uma teoria de continuidade de limites, mas nada difícil. Nada difícil. Vamos lá para o número 31. O 31 diz o seguinte: limite onde o x se aproxima de menos infinito, vamos ter aqui 4 menos 7x. Queremos saber qual é o resultado daquilo ali. Então, antes de começar a calcular um dado limite, é preciso verificar se vai aparecer uma indeterminação ou não. Acabamos de listar as possíveis indeterminações aqui. Então, como é que se verifica se há ou não indeterminação? Leva esse menos infinito e substitua no lugar de x. Onde tiver x, vamos colocar menos infinito. Então, vai ficar 4 menos que esse menos. Depois temos 7. No lugar de x, colocamos menos infinito. Menos infinito, assim. Daqui, o que é que nós vamos ter? Temos esse 4, menos de menos vai dar mais. Se eu multiplicar 7 por infinito, obviamente vou apanhar infinito. Agora, 4 aumentar infinito, obviamente vou apanhar infinito. Então, aquilo ali dá simplesmente mais infinito, que é a opção D. É 31. Opção D, assim. 32. Vem, qual é o valor do limite? 32. Estamos à procura do limite quando x se aproxima de 2, temos x ao quadrado menos 4 sobre, aqui temos x menos 2.
Conforme nós combinamos, a primeira coisa que devemos fazer é verificar ou investigar se existe ou não indeterminação. Levar esse 2 e colocar aqui. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 vai dar 0. Sobre levar esse 2 e colocar aqui. 2 menos 2 vai dar 0. Isto aqui, na matemática, é uma indeterminação. Agora, quando nós temos essa indeterminação, a ideia principal é simplificar a expressão. Sempre que encontrar 0 sobre 0, tem que procurar simplificar a expressão. Existem várias regras de simplificar expressões. Isto aqui é uma equação quadrática, pode calcular delta, x1, x2, pode usar casos notáveis, como exame múltipla escolha, pode usar regras de L'Hospital, existem várias formas. Mas nós vamos optar pelos casos notáveis. Temos aqui, o x tende para 2. Aqui temos x ao quadrado menos o 4. Vamos meter 2 ao quadrado, de acordo com a tabuada. Sobre, aqui temos x menos 2. Então, isto aqui do jeito como está é um caso notável. Se chama diferença de quadrados. Então, aquele caso notável diz o quê? O x se aproxima de 2. Se você encontra uma coisa assim, onde tem um elemento ao quadrado menos outro ao quadrado, é só colocar x menos 2, depois colocar x mais 2. Pega isto, coloca aqui, leva esse menos, coloca aqui, esse 2, coloca aqui. Depois pega isto de novo, coloca aqui, aqui troca para mais e esse 2 coloca aqui. Então, isto aqui é a mesma coisa. Sobre o x menos 2. Daqui, veremos x menos 2, corta com x menos 2. Ficamos com o limite, onde o x se aproxima de 2. Vamos ter x mais 2. Leva esse 2, coloca aqui. 2 mais 2 vai dar 4. Já está. Então, exercício número 32, a opção correta é D. Temos aqui a opção D. Vamos lá para o exercício número 33. Qual é a opção correta? 32? É B. Obrigado, vamos retificar. É a opção B, né? Muito bom. 32, a opção correta é B. 4. Ok. Número 33. No número 33, nós temos um limite onde o x se aproxima de mais infinito. Depois temos aqui a raiz quadrada de x menos 1 menos a raiz quadrada de x. Assim. Estamos à procura deste limite. Então, o que nós fazemos? Primeiro, achamos a indeterminação, que é levar esse infinito e colocar aqui. Infinito menos 1 vai dar infinito. Raiz de infinito, vamos descobrir que dá infinito. Este menos, colocamos aqui. Se colocamos infinito aqui, raiz de infinito, vamos descobrir que também dá infinito. Essa aqui é uma indeterminação. Acabamos de listar as indeterminações ali. Quais são as regras que nós aplicamos? Qual é a regra que nós aplicamos quando temos essa indeterminação? Nós fazemos o seguinte. Coloca limite, onde o x se aproxima de mais infinito. Copia o teu limite do jeito como está, aquele exercício, do jeito como está. Raiz de x menos 1 menos a raiz quadrada de x. Faz isto. Depois copia de novo a mesma coisa. Coloca aqui, mas tem que trocar o sinal que te deu a indeterminação para o sinal contrário. Este sinal aqui é esse sinal que fez com que surgisse a indeterminação. Então, vamos colocar raiz de x menos 1, vamos trocar isto para mais. Depois, raiz de x, fechar. Sobre aqui. Vamos levar de novo a mesma coisa e vamos colocar aqui no denominador. Então, vamos ter raiz de x menos 1 mais a raiz quadrada de x. Isso aqui chama-se multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, você copia o teu exercício e coloca ele aqui. Depois pega a mesma expressão, coloca aqui, mas troca o sinal que deu a indeterminação. Não é para trocar todos os sinais. Esse que está dentro da raiz, nós não mexemos nele. Mexemos apenas neste sinal, porque ele é que nos deu essa indeterminação.
Então, essa expressão que é o conjugado, de novo, é colocado no denominador. E aqui existe uma propriedade ou um caso notável muito importante que acabamos de ver aqui há pouco tempo, que é quando você tem A menos B, depois do outro lado tem A mais B, isto aqui vai ser igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Este caso notável é praticamente usado sempre que nós encontramos essa indeterminação numa expressão que tem raiz quadrada. Então, eu preciso decorar aquele caso notável. Daqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar limite onde o x se aproxima do infinito. Vamos aplicar o caso notável. Este é o meu A, este é o meu B, do jeito como está ali. Então, o A é a primeira expressão. Coloca raiz de x menos 1 ao quadrado, é o que diz a propriedade. Coloca menos, coloca a raiz de x ao quadrado, que é exatamente esse meu B, e sobre este denominador do jeito como está. Vamos ter raiz de x menos 1 mais a raiz quadrada de x. A partir daqui, podemos cortar este com este, podemos cortar este com este. Ficamos com limite onde o x se aproxima de mais infinito. Vamos ficar com este x menos 1, está aqui x menos 1, este menos e este x aqui, sobre a raiz quadrada de x menos 1 mais a raiz quadrada de x. Aqui em cima, podemos cortar este elemento e este elemento, porque os dois são iguais, mas tem sinais contrários, diz que são simétricos. Então, vamos ficar com limite onde o x se aproxima de mais infinito. Vamos ficar ali com menos 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1 mais a raiz quadrada de x. Isto será igual a menos 1 sobre, vamos levar o infinito e colocar aqui. Infinito menos 1 dá infinito. Raiz de infinito vai dar infinito. Este mais colocamos aqui. Levar o mesmo infinito e colocar aqui. Raiz de infinito vai dar infinito. Isto vai ser menos 1 sobre infinito mais infinito dá infinito. Todo número a dividir por infinito dá zero. Então, automaticamente, o exercício número 33, a opção correta é A. 34. 34 temos um gráfico, né? Mas eu não vou desenhar o gráfico aqui, só vamos analisar porque é puramente teoria. Considera a reta T tangente no ponto P a curva C, que representa parte do gráfico de uma função y igual a f de x. Sendo m o declive da reta, então pode-se afirmar que, vejamos, vamos só colocar a reta. A reta, gente, está assim. Se a reta encontra-se neste sentido, assim, sempre que estiver neste sentido, é porque é decrescente. Quando estiver neste sentido, é porque é crescente. Então, toda reta decrescente tem o declive menor que zero. Sempre. Basta uma reta ser decrescente, o declive é menor que zero. Então, isso vai coincidir logo com a opção C. A opção C. Simples quanto isso. Depois, exercício número 35. Exercício número 35. O que é que diz? Estão a dizer, a definição correta da derivada da função f no ponto x igual a menos 2 é... Existem fórmulas para calcular derivada usando a definição num certo ponto x0, que pode ser dado por limite. Vamos tentar abraçar o que está escrito aí, onde o h tende para zero. Depois vamos ter o f de x mais x0, assim, menos o f de x, assim, tudo isso aqui sobre o h. Assim. Então, daqui, o que é que nós vamos fazer?
vamos substituir o nosso x0 por menos 2, porque foi dito que nós estamos à procura, aqui é h aqui. Aqui é h, desculpa, eu coloquei x0 no lugar de h. Então, ok, o x0 aparece aqui. Vamos lá, retificar a forma. O x0 aparece aqui e aparece de novo aqui. Assim, é uma coisa mais ou menos assim. Então, se nós formos já prestar atenção na nossa fórmula, só precisamos acompanhar a fórmula onde tiver x0, substituímos por menos 2, simples quanto isso. Então, nós vamos ter, isto aqui vai ser limite, onde o h tende para 0, vamos ter o f de quê? Já dissemos que isto aqui vamos substituir por menos 2, aqui vamos ter mais h, fechar, menos o f de menos 2, assim, tudo isto aqui sobre o h. Simples quanto isto. Essa é a forma para nós encontrarmos a derivada de uma função pela definição. Então, isto aqui vai coincidir com qual das opções aí? Coincide com a opção A. É A, né, hortelão? Coincide com a opção A. Acho que é isso. Mas o importante é decorar a fórmula, analisar a fórmula e já está. Vamos lá para o exercício número 36. Exercício número 36. Já entramos nas derivadas. O exercício número 36 diz qual é a primeira derivada dessa expressão. Temos aqui f de x igual a x elevado a 5 menos 2 vezes o x elevado a 3 mais x, assim. Então, se você está à procura da derivada de uma expressão polinomial, é a expressão mais simples possível de achar a derivada. É só derivar isto aqui. Como é que se deriva o x elevado a 5? É só levar este 5 descer, fica 5, mantém o teu x, subtrai 1 aqui, fica 4. Depois, aqui também, esse 3 vai descer, vai dar menos 6, mantenha o x e tira 1 aqui, vai ficar 2. A derivada de x que estiver sozinho sempre vai dar 1. Já temos ali a primeira derivada da expressão, que vai coincidir com a opção Nenhuma opção está correta aí. Houve problemas, porque aqui nós temos menos, mas nenhuma das opções apresenta o menos 6x. Então, esta questão aqui não tem opção correta nesse exame. Mas seria D, 5x elevado a 4 mais 6. Exatamente, seria se aqui tivesse sido menos. Então, houve uma falha na elaboração do exame. Então, vamos considerar que falharam, queriam colocar menos. Então, nesse caso, vamos colocar o próprio D. Mas houve uma falha aí. Exercício número 37. Querem saber qual é a primeira derivada dessa expressão? 37. Qual é a primeira derivada de x mais 2 a multiplicar por x mais 5? Assim. A derivada de um produto, aqui tem vezes. Quando nós queremos derivar um produto, a regra diz a derivada deve ser igual. Deriva a primeira expressão, que é x mais 2, linha, mantenha esta expressão, coloca mais, depois mantenha a segunda expressão e deriva a segunda, assim. Se você encontra duas expressões se multiplicando e pretende calcular a derivada, pega essa expressão, calcula a derivada. Pega essa expressão, deixa aqui. Coloca mais, esse mais é da forma.
Pega essa expressão, deixa aqui. E pega essa expressão, calcula a derivada. Simples quanto isso. Daqui, vamos ter a primeira derivada dessa expressão será igual. Se nós formos a derivar isso aqui, a derivada de x dá 1. A derivada de 2 dá 0. Então, 1 mais 0 dá 1. E 1, onde tem multiplicação, é neutro. Por isso, acabamos ficando com x mais 5, que é x mais 5. Depois desse mais, se nós formos a derivar isso aqui, a derivada de x dá 1. E a derivada disso aqui vai dar 0. 1 mais 0 dá 1. E 1 é neutro onde tem multiplicação. Então, fica x mais 2. Daqui vamos ter a derivada daquela função será igual. X mais x vai dar 2 vezes o x. 5 mais 2 vai dar 7. Esta aqui é a nossa derivada no exercício número 37. Isso conhecido com a opção D. Assim. Exercício 38. Qual é a primeira derivada dessa expressão? Vamos apagar isto. Liberar o quadro. E vamos colocar aí. Temos g de x. Estamos à procura da primeira derivada de g de x igual a 5 mais x sobre o x mais 2. Então, aqui nós temos divisão de funções. Quando você quer derivar um quociente, a regra diz, coloca o traço de fração, pega a expressão que está no denominador, coloca aqui no denominador, mas ao quadrado. Esse é o primeiro passo. Depois, faz o quê? Pega a expressão de cima, calcula a derivada. Pega a expressão de baixo, mantém aqui. Coloca menos da forma. Pega a expressão de cima, mantém, sem calcular derivada. Depois pega a expressão de baixo, deriva. X mais 2, assim. Esta é a regra para calcular a derivada de todo o quociente. Então, o denominador continua, mas tem que estar ao quadrado. E aqui em cima, pegamos este, calculamos derivada, pegamos este, mantivemos aqui. Pegamos este, mantivemos aqui e pegamos este, calculamos a derivada. Daqui, vamos ter o g' de x será igual. Traço de fração. O denominador continua lá, ao quadrado. Já combinamos que a derivada de 5, derivada do número que não tem incógnita, dá 0. E derivada de x dá 1. E 1 é neutro. Por isso, vai ficar com x mais 2. Que é essa parte. Por aqui tem vezes aqui. Então, onde tiver vezes, o 1 é neutro na multiplicação. E a derivada aqui vai dar 1, a derivada aqui vai dar 0. 1 mais 0 dá 1. Então, 1 é neutro onde tem multiplicação. Só precisamos distribuir esse menos. Aqui, o mesmo menos aqui. Vamos ficar com menos 5 menos x. Agora, este x corta com este, porque são iguais, mas tem sinais contrários. Ficamos com g' de x igual. Aqui vamos ter o quê? Isto aqui vai dar menos 3 sobre o x mais 2, tudo isso aqui ao quadrado. Então, esse número 38, conhecido com a opção A. 38, a opção correta é A. Vamos terminar os últimos dois para fecharmos o nosso exame. Vamos apagar. E vamos para o 39, que diz: a segunda derivada dessa função vai ser um polinômio de grau. Vejamos, estamos no número 39. A nossa expressão é f de x igual a x elevado a 3 vezes o x mais a elevado a 4. Aqui nós queremos saber a segunda derivada dessa expressão terá que grau? Vamos lá reparar uma pequena coisa aqui. Se eu tenho uma função f de x igual a x elevado a 8 mais 4x elevado a 3, por exemplo, o grau de uma função é dado pelo maior expoente que o x tem.
Então, nesse caso, essa função é do grau 8. Então, se eu derivar uma expressão do grau 8, o que é que vai acontecer? Este 8 10, ficamos com x elevado a 7, porque subtraímos 1. Depois vamos ter mais, aqui vai ficar uma coisa tipo 12x, subtraímos 1, vai ficar 2. Quer dizer que se eu derivar uma vez uma função do grau 8, onde vê que passa a ser do grau 7. Se eu derivar a segunda vez aquela expressão, vamos ver que esse 7 multiplica aqui dá 56 ou 54. Depois subtraímos 1 aqui, vai ficar com 6. Mas aqui ficamos com 24, depois ficamos com x. Então, se eu tenho uma expressão do grau 8, calculo a segunda derivada, onde ver que a expressão vai ser do grau 6. Quer dizer que cada derivada que você vai fazendo, você vai diminuindo o grau da expressão. Agora, esta expressão aqui é de que grau? Para nós encontrarmos o grau, temos que encontrar o maior expoente que x tem. Então, se vocês prestarem atenção, vão descobrir que essa parte aqui apresenta grau 3, mas tem um vezes aqui. E o que está aqui dentro tem expoente 4. Então, quer dizer que esse x em condições normais, ele tem expoente 4. Podemos colocar aqui x elevado a 4. A outra parte não nos importa, porque o objetivo não é encontrar a derivada em si, mas sim encontrar o grau. Então, é preciso saber que aqui temos x elevado a 3, que é grau 3. Aqui temos vezes esse x com o maior expoente dele, que é 4. Vai ficar uma coisa como esta. Pelas regras da multiplicação de potências, se você tem a mesma base, expoentes diferentes, mantenha a base e adicione os expoentes, vai dar 7. Quer dizer que em condições normais, esta função aqui é do grau 7. Então, se você derivar uma vez, há de descobrir que isso aqui vai diminuir para 6. Se derivarmos a segunda vez, isto aqui vai diminuir para 5. Então, a segunda derivada dessa expressão vai ter grau 5. E isso coincide com a opção A. Opção A. E por fim, número 40, que diz f de x deve ser igual a x menos 6 sobre, abrimos parênteses aqui, temos x menos 9, depois temos x mais 2. Querem saber para que valores de x a função não admite derivada. Então, se você quer saber em quais pontos essa função não admite derivada, você tem que achar o domínio de existência. Porque uma função num ponto que não existe, então não pode ter derivada. E para acharmos o domínio de existência, nós sabemos que só precisamos nos preocupar com o denominador. Tudo que está no denominador deve ser igualado a 0. Então, o x menos 9 deve ser igualado a 0. Em condições normais, tem que ser diferente de 0. Né? Mas como nós estamos à procura dos valores de x, onde a função não tem derivada, nós vamos igualar a 0. E o x mais 2 também tem que ser igual a 0. Resolvemos essa expressão. Este passa para cá, vai ficar x igual a 9 positivo. E este passa para o outro lado, vai ficar menos 2. Então, vamos descobrir que nesses dois pontos aqui, a função não admite derivada. Isto é, no 9 e no menos 2, opção B. Opção B, sim. E assim terminamos a resolução deste exame.